Tá, perfeito. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente. E o capítulo de hoje está bem especial. Um assunto não, muito pertinente, né, para os momentos em que estamos vivendo. Claro que todos os assuntos são importantes, mas esse da chuva serôdia é indispensável, né? Então, será uma bênção esse estudo aqui pela graça de Deus. Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração? Alguma menção em especial antes de nós orarmos? Eu quero agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, né, que Ele nos concede. E também quero pedir por esse estudo de hoje, que Deus esteja guiando todas as coisas. E também, não sei quantos sabem, mas creio que a Bela saiba, né? Que minha mãe, ela está passando por uma doença, né? Câncer, ela está com câncer. Na realidade, assim, ela operou recentemente, né? E E nós não sabemos se o câncer realmente foi eliminado, né? Se realmente ela ainda não está com câncer, porque o exame ainda não foi feito. Mas daqui uns dias ela irá fazer o exame e eu espero que ocorra tudo conforme a vontade de Deus, né? E que vocês orem pela saúde dela, porque por mais que ela tenha feito a recuperação não é fácil, principalmente de uma operação muito grande, né? E não tem sido fácil para ela, né? Creio que não só o físico, mas também o mental, porque quando nós estamos. É... Peraí, só um minutinho, gente. Estamos, de certa forma. Algo na nossa vida está faltando, todo o restante acaba faltando, né? No caso, o físico, o mental e o espiritual, eles estão bem ligados, né? Gente, desculpa pelo barulho, mas é, que vocês possam orar por isso. Sim, com certeza, Amanda. Mais alguém? Perfeito. Acho que mais ninguém tem algum pedido em especial. Vamos então orar? Me colocar de joelhos aqui para a gente fazer uma oração. Oremos. Querido e bondoso Deus e Pai Celeste, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui reunidos entre amigos para compartilharmos a tua palavra e os ensinos que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado por essa oportunidade e também pelos inscritos inspirados que nos aconselham, que nos instruem de acordo com a tua vontade. Por favor, nos dê o teu espírito, também se faça presente conosco, nos impressionando e dirigindo a conversa que teremos aqui. Pedimos tua bênção também, em especial pela mãezinha da Amanda, que o Senhor possa estar com ela na recuperação dessa cirurgia e também guiando a vida dela conforme a tua vontade, que ela possa ser conduzida, Senhor, pelas tuas mãos. Por favor, seja conosco aqui e nos dê tua bênção, em nome de Jesus, amém. E, pois bem, pessoal, então hoje é o capítulo 13, né? A chuva serôdia. Quem vai coordenar o estudo de hoje vai ser a Amanda, uma amiga muito querida lá de Mato Grosso. E vocês podem ficar à vontade aí para comentar quando vocês quiserem, podem levantar a mão, se quiserem ligar as câmeras também fiquem à vontade. E que seja um estudo abençoado. Deus use você, Amanda, pode se apresentar. Amém. Boa noite, gente. Meu nome é Amanda, né? Como a Bela disse. E eu sou aqui do Mato Grosso. E eu creio que nem todos vocês me conhecem, né? Poucas pessoas me conhecem daqui, porque eu não participo muito bem, porque nesse horário geralmente eu estou bem ocupada. Mas é maravilhoso aqui poder passar, né? Estudar com vocês
este capítulo. E o tema do capítulo, né, é a chuva serôdia. E eu não sei se vocês leram o capítulo, se vocês o que vocês acharam dele, e se vocês puderem me dizer, né, o que vocês acharam dele, e eu serei grata para nós iniciarmos aqui ao introduzirmos, né? Bom, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês com comentários, né? Com a participação e também com a leitura de alguns textos, né? Que nós iremos ler aqui. E, bom, vamos lá então. Nós podemos ver lá no Livramentos Finais que a obra do Espírito Santo ela é comparada à chuva, né? A chuva temporã e a chuva serôdia. Mas o que seriam essas chuvas? Bom, especialmente no Oriente Médio, eles dividiam as chuvas, né? Tinham a chuva temporã, que no caso eram as chuvas iniciais, e a chuva serôdia, né? E no caso a chuva temporã, elas eram essenciais na agricultura para que a semente lançada no solo ela pudesse ser germinada. E a chuva serôdia tinha o intuito, né, de amadurecer o grão para assim fazer a colheita. E eu gostaria de ler para vocês um texto, né, no capítulo, que fala o que seria isso para nós, né? Qual é a representação significativa dessa na nossa vida, né, na obra do Espírito Santo? O que seria isso? E nós iremos ler na página 183, se vocês quiserem acompanhar. Começa assim, o texto. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. E, ao seguirmos mais à frente, um ponto interessante é que, a menos que a chuva temporã tenha feito o seu trabalho, a chuva serôdia, ela não poderá amadurecer o grão. Não vai poder desenvolver a semente até a perfeição, como a Nath comenta, né? Isso é muito sério, porque é uma seguido da outra, né? E se alguém pudesse ler para mim o texto que se inicia da seguinte forma, que tá lá na página. Deixa eu ver aqui a página. Não sei se vocês. 183. Eu acho que está na página 183, como derramamento do Espírito. E ler até o primeiro ponto. Acho que eu achei. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos, né? Isso, eu acho que sim. Isso. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Isso aqui, né? Exatamente. Então, glorioso foi o resultado, né, do Pentecostes, que aconteceu em 31 depois de Cristo, né, como diz lá no livro. E eu acho interessante como foi o preparo deles antes, né? E nós iremos ver aqui no estudo que tem muita ligação. O preparo deles ao receber a chuva temporã deve ser o mesmo preparo para nós recebermos a chuva serôdia de certa forma, né? E eu vou abrir aqui no aplicativo, num capítulo, e se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, sobre o que nós... Amanda, eu achei bastante interessante essa parte inicial que você leu, em relação aos estágios, né, do crescimento. E aí, falou assim de quanto é indispensável a chuva
serôdia para amadurecer o grão. E aí eu fiquei impressionada com isso, porque ele fala que, assim, a gente precisa, o grão precisa ser amadurecido para a ceifa, né? Deus, ele precisa vir buscar grãos maduros. Só que o que acontece é que nós não, eu coloquei aqui, eu preciso, necessito dessa maturação. Porque o que acontece? Como a gente precisa desse toque, né? Porque, assim, às vezes a gente recebeu a verdade, a gente, até certo ponto, recebeu o Espírito Santo, até certo ponto ele tem agido na nossa vida, né? Mas tá faltando essa entrega total, essa busca genuína que faça com que o Espírito Santo desça de forma plena e transforme completamente a nossa vida, né? E isso é bastante sério, porque aqui tá falando que a gente precisa ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A imagem moral de Deus, uh, pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Então a gente precisa dessa obra plena do Espírito Santo, né? E isso é muito sério, que é o amadurecimento do grão, porque Jesus só vai vir buscar quando o grão estiver maduro para a colheita, né? Então, eu achei isso bastante sério quando a gente entende esse processo do crescimento. Às vezes a gente já o Espírito Santo tem agido, tem nos transformado, né, aos poucos, mas a gente precisa dessa obra completa, né? Que é, na verdade, a obra no coração, né, Amanda? Assim, a transformação do coração, da natureza, né? Tudo que o Espírito Santo, ele precisa fazer na gente, isso é bem, bem sério. Exatamente, Bela. Bom, eu gostaria de falar, né, como eu havia dito, sobre o preparo dos discípulos, né, e dos apóstolos antes do cumprimento da promessa da chuva temporã. E nós podemos ver no título, né, a chuva temporã veio em 31 depois de Cristo no Pentecostes, que fala que eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. Eles confessaram a sua incredulidade. Os discípulos, eles oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens. E será que nós temos feito isso, né? Será que nós temos humilhado o coração em verdadeiro arrependimento? Será que nós temos nos arrependido, né? E confessando e confessando a nossa incredulidade, né? Isso é algo muito sério. E também fala que eles punharam de parte todas as divergências, né? Todo o desejo de supremacia. Eles uniram-se em prol deste propósito, né? Eles buscaram o Espírito. E o derramamento do Espírito, ele começou lá, né? E até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. E nós podemos ver, né, que glorioso foi o resultado. A Bela leu lá o texto para nós, que glorioso foi o resultado do Pentecostes, né, da chuva temporã. E nós podemos ver, né, que o Espírito Santo capacitava eles a falar com fluência línguas que eles nunca tinham tomado contato. Eles também, os corações, eles estavam olha só o que fala esse texto, seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Então, o resultado do Pentecostes foi maravilhoso, né? E nós podemos ver o poder de Deus, o poder do Senhor, o poder do Espírito, né? Se o Espírito Santo foi capaz de fazer todas essas coisas, eu creio que ele é capaz de fazer tudo isso e muito mais, né? E as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas, né, até as mais longínquas partes do mundo habitado. Então, haviam conversos vindos de várias direções, né? O Espírito Santo trabalhou nestes homens para que ao Espírito Santo trabalhando nesses homens, muitas pessoas fossem convertidas. E não eram conversões simplesmente baseadas no sentimentalismo, ou então conversões momentâneas, mas era algo, assim, duradouro, sabe? Era algo maravilhoso.
E eu acho interessante que a Almighty comenta que a promessa da chuva serôdia, ela será ainda mais abundante. Então imagina só, né? Se como a chuva temporã foi dessa forma, converteu tantas pessoas e alguém quer comentar não, né? É, a chuva serôdia converteu tantas pessoas e o Espírito Santo trabalhou nesses homens para que eles trabalhassem dessa forma. Imagina só, se a te fala que será mais abundante, o quanto não será maravilhoso, né? O quanto não será maravilhoso o resultado da chuva serôdia. Se o resultado da chuva temporal foi glorioso, o resultado da chuva serôdia será ainda mais glorioso, né? E isso é feito, isso é prometido a nós, que haverá essa chuva, que haverá essa chuva. E, e ela é semelhante, né, à do dia dos Pentecostes, né? E termina aqui, eu tenho um monte de lápis pra te mostrar. Meu sobrinho, gente. Então, a chuva serôdia, a promessa que Deus faz para nós é que a chuva serôdia será dada para o amadurecimento da seara, né? Amadurecimento até a perfeição, né? Perfeição. E eu queria ler o texto, dois textos para vocês, na verdade, dois parágrafos do texto que fala que a chuva serôdia produzirá outro clamor. Na verdade, eu vou pedir para alguém ler, se vocês puderem ler para mim, tá lá na página 186, e começa da seguinte forma, né? Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá, e continua, né? Eu posso ler, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? A chuva serôdia produzirá o alto clamor. É isso? Uhum. Tá. Só esse subtítulo mesmo, né? Uhum. Ok. Neste tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Perdão. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzirá efeito. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, a chuva serôdia, ela produzirá o alto clamor, né? E fala qual é a mensagem do terceiro anjo, né? E isso é maravilhoso. Eu vou seguir aqui, que a chuva temporã, ela produz conversão, né? E a chuva serôdia, ela amadurece, né? O grão. Amanda, uma coisinha que você acabou da parte que a Isa acabou de ler, que eu acho interessante. A chuva serôdia traz o alto clamor, né? A chuva serôdia, ela nos transforma por completo, né? Porque é a operação do Espírito Santo de forma mais ampla. E o que é o alto clamor, né? A gente vê que quando é dado alto clamor, o povo de Deus, ele tá sendo uma luz tão grande que, na verdade, claro, eles pregam, mas assim, é vista a glória de Deus nas pessoas, né? E aí a gente liga o porquê que a chuva serôdia ela produz o alto clamor. A chuva serôdia nos transforma a semelhança de Cristo e nos faz pregadores vivos, né? No sentido de que as pessoas são constrangidas porque elas estão vendo o cristianismo real através da vida das pessoas, através da vida de quem tá falando, né? E aí, por isso que o alto clamor é assim, a glória de Deus inundando a terra inteira, né? O brilho da glória de Deus através do seu povo. Então, isso é muito lindo, né? Claro que o alto clamor, ele, a chuva serôdia, eles andam ali, né? Uh, juntos, mas a gente precisa desse poder para dar mensagem ao mundo. Eu acho que é isso. Tinha algum outro detalhe que eu acho. Mas é isso.
Exatamente, Bela, nós precisamos do poder de Deus, né? E assim como na chuva temporã, maravilhoso, glorioso será o resultado, o alto clamor, né? Vamos seguir lendo, que diz assim, vou ler para vocês acompanhem aí comigo, por favor. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. Aí, ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. O Hilton quer comentar? Oi, Amanda, tudo bem? Fazer um comentário rápido, aproveitar o título, né, do que a gente está lendo agora, que fala assim: a chuva temporã produz conversão. A chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Esse é o título que está aí, e isso, às vezes, isso causa até uma certa confusão, né, nos nossos pensamentos, que a gente tem a ideia de que a chuva serôdia vai nos aperfeiçoar, de que ela vai nos deixar mais semelhantes a Cristo, né? Isso vai acontecer numa situação final. Mas esse título que está aí só está no título. Você pode ler no texto e você nunca vai ver que a chuva temporã é uma conversão e a serôdia é um caráter semelhante ao de Cristo. Nunca vai ter isso. E ficaria difícil a gente conciliar, inclusive, com os textos. Por exemplo, eu queria só ler aqui 2 textos em que, comentando sobre a chuva serôdia, Ellen White fala das condições para receber a chuva serôdia. Ela diz assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. O que é isso senão perfeição de caráter, um caráter semelhante ao de Cristo? Ela diz também: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Então, novamente, aqui ela fala que a condição para a chuva serôdia, na verdade, é a perfeição de caráter. Então, apenas para que não haja confusão, a gente tem que saber que a perfeição de caráter, ela não vem por causa da chuva serôdia, não. A gente vai receber a chuva serôdia por causa da perfeição de caráter. É isso que você encontra nos textos, tanto bíblicos como de Ellen White. Essa é a lógica bíblica. E a gente sabe que o poder de Deus, ele está sempre disponível para a perfeição de caráter a todo momento. Não vai ser só no período da chuva serôdia, mas hoje esse poder já está disponível e a gente precisa nos agarrar, né, ao poder da divindade, vencer todo o pecado, para que aí sim a gente receba a chuva serôdia e participe do alto clamor. A chuva serôdia vai ser ali para que a gente fale movido pelo Espírito Santo, mas não para uma modificação do nosso caráter. Obrigada, Hilton. Exatamente. É claro que as promessas, elas são dadas sob condições, né? E como nós vemos aqui em alguns textos, não sei se eu já li eles, mas que não tem como nós recebemos a chuva serôdia sem que essas condições sejam supridas, né? É preciso, como o Hilton comentou, desenvolver aqui agora um caráter perfeito, porque a menos que nós não tenhamos um caráter perfeito, nós não receberemos a chuva serôdia. E nós não seremos habilitados para darmos o alto clamor. Então, isso é algo muito sério. E o Espírito... eu vou continuar lendo com vocês o texto lá da página 187, que diz assim: o Espírito Santo, ele procura habitar em cada alma. Caso ele seja bem-vindo, como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Então, o
o Espírito Santo, ele quer habitar em nós, né? E nós precisamos deixar com que ele entre em nossos corações, para que assim os nossos pensamentos, eles possam ser mudados e as nossas ações, elas possam ser de acordo com o querer de Cristo, né? De acordo com o querer do nosso Deus. E nós precisamos buscar continuamente mais do Espírito, mais do Espírito. Nunca nos contentarmos apenas com agora eu cheguei aqui, tá bom. Não tá bom. A gente precisa continuar buscando e clamando ao Senhor para que Ele nos dê porções do seu Espírito, né? Olha só que a gente comenta, podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus. Mas tanto pela oração como pela fé, nós devemos buscar continuamente mais o Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços, se não progredirmos, se não colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá a nossa porta. Então, olha só essa parte do texto. Se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá a nossa porta. Então, existe uma atitude, existe uma condição, né? Olha, se nós não nos colocarmos nessa atitude, nós precisamos nos colocar aqui. E o contexto fala também sobre nós buscarmos, né? Nós buscarmos ao Senhor. E nós precisamos buscar, porque a menos que nós não tenhamos essa atitude, nós não poderemos receber a chuva temporã e nem a serôdia. Alguém quer comentar alguma coisa? Interessante que o derramamento da chuva hoje também não é somente, assim, um evento, assim, pontual, né? E também, até porque ele não é... ele é individual, né? Então, por isso a necessidade de busca individual também, até porque gotas já estão caindo, né? Deus, ele já tem operado no nosso meio. E isso é muito sério, essa questão do preparo para recebê-la. Não é só pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, nem envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. Mas ele precisa ter um lugar, assim, preparado, né? Para que ele possa habitar na gente. E é que nem vocês falaram, né? O Hilton falou, você disse. A questão do arrependimento, né? A mudança precisa ser ser trabalhado, né? Já tem que ser antes para que nós possamos receber. Isso é muito sério. Agora eu não sei onde é que tá, tô aqui procurando. Aqui. Uma coisa que eu achei muito séria que fala aqui no texto, no subtítulo, devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo, diz aqui. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional a 3 coisas. A intensidade de nosso desejo, a fé exercida nesse sentido e ao uso que fizemos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. A medida é proporcional. Entendeu? Então, nossa, eu achei isso muito, muito forte, né? Será mesmo que eu quero? Será mesmo que eu estou buscando? Será que esse mesmo aqui mais pra frente está falando que deve ser buscar o Espírito Santo deve ser a nossa primeira ocupação, né? Qual é o lugar que isso tem tido na nossa vida, né? Assim, qual é a nossa prioridade, né? Isso é bastante sério. Deus, ele vai nos dar a medida do Espírito Santo na proporção que nós realmente estamos querendo, né? E ele fala, o Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Ele quer que a música seja, assim, a expressão da necessidade seja, assim, seja gritante, né? Seja, assim, uma coisa que a gente precisa, que eu não vou viver sem. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, né? E, Bela, sobre o que você comentou, ali mais pra frente, assim, atrás desse texto que você leu, no mesmo subtítulo, né, fala que se eles precisaram disso naquele tempo, né, da busca incessante, do preparo, né, nós hoje, nós precisamos mais ainda, né? Então, é algo muito
é preciso, né? Se nós quisermos, se nós quisermos fazer parte do povo que irá proclamar o alto clamor, né? Que irá receber o Espírito Santo, e nós precisamos nos colocar nessa atitude, né? Nós precisamos nos preparar. E olha só esse texto, eu achei muito interessante. Eu tinha lido ele outra vez, mas a primeira vez que eu li, e eu creio que vocês também já devem ter visto, né, na história da igreja mesmo, que fala que já era para ter acontecido isso, né? Olha só, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhado como estando no futuro, né? É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-lo. Então, nós podemos ver, né, o mundo já era para Jesus ter voltado, já era para esses eventos terem, no caso, muitos eventos, né, que já era, na verdade, já era para o Senhor Jesus ter voltado. E nós precisamos ter isso em mente. E como aqui a White comenta, nós precisamos buscar, orar, né, por ela, porque é nosso privilégio tê-la agora. E vamos continuar lendo. E que fala, eu não sei se vocês lembram lá do preparo que os discípulos, provavelmente sim, né, porque a gente está estudando agora, e aí o preparo que os discípulos e os apóstolos tiveram antes de receber o Pentecostes é quase o mesmo preparo que nós devemos ter, né? É o mesmo preparo que nós devemos ter. E aí Ellen White, no caso, o livro foi organizado, né? E eles colocaram os tópicos, né? Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Se nós formos voltar lá no texto, fala sobre isso, que eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. E aí mais para frente fala que eles amaram, né? Eles se uniram. Então a gente vai estudar aqui esses pontos, né? Agora. Então, assim como eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, essa deve ser a nossa atitude, né? Eu vou ler aqui o último texto, que é lá da página... Na verdade, se vocês quiserem ler, 189, lá no subtítulo Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento, que diz, digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Por favor, se alguém puder ler. Alguém, pessoal? Senão eu posso ler. Eu vou ler. Digo-lhes que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra ampla e esmerada, antes que seja para sempre demasiado tarde. Exatamente. Então, deve haver um reavivamento completo. E nós devemos nos arrepender, nós devemos nos converter, mas isso será Cristo em nós, né? Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós buscarmos o Espírito Santo, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E nós passaremos a viver em conformidade com a sua lei, né? E assim como lá foi preciso para que eles recebessem a chuva temporã, também é preciso, né, agora, neste exato momento. Nós, não basta pregarmos, não basta falarmos sobre todos os eventos, né, a chuva serôdia, não basta nós também abrirmos a Bíblia e comentarmos sobre ela, se nós não vivermos, né, aquilo, não basta. E essa reforma, ela deve acompanhar o reavivamento, né, como o subtítulo diz aqui. E eu gostaria de comentar um pouco sobre isso, né, sobre reavivamento e reforma. Que
eu sei que entre nós, né, creio que todos aqui conheçam muitas reformas, né? Não, vamos ler aqui o texto primeiro e aí depois eu comento sobre isso. Olha, precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligado com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Então, é reavivamento e reforma, né? Como eu lembro que na escola missionária que eu fui, que foi o ICEBS, inclusive eu aconselho a vocês a estudar, a pesquisarem um pouco sobre a escola, porque é uma escola maravilhosa mesmo. Foi maravilhoso, porque eu entendi a ordem das coisas, né? Eu lembro que eu sempre, no meu testemunho, eu sempre, assim, aqui em casa principalmente, a minha família, digamos que eles não vivem, né, a verdade que nós muitas vezes aprendemos, né, sobre reforma de saúde, reforma da alimentação, e muitas vezes eles até não vão na igreja, né? É algo, tipo assim, quando dá, eu vou para a igreja, a minha família, né? E isso é muito triste. Então, eu era a única em casa que conhecia todas essas coisas e que eu buscava, né? Eu buscava fazer todas elas, mas eu lembro que a motivação, muitas vezes, na verdade, não que a motivação não seja correta, mas que eu tentava aquilo com as minhas próprias forças. Eu não buscava, né, a Cristo primeiro. E eu lembro que a gente tinha que. Eu lembro que eu vi uma pregação, que o nome dele, se não me engano, o nome do pastor, agora não vai na minha memória, mas ele havia comentado que reavivamento e reforma são obras, são coisas que devem fundir-se. É reavivamento, é reforma, é fé e obras. Então deve haver esse reavivamento para que assim a reforma venha, né? E quando a reforma não aqui tem uma parte que a reforma não trará bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Então, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós estivermos dispostos a nos submeter a Ele por completo e buscarmos a Ele, Ele efetuará a boa obra em nós. É Ele, a obra é dele, não é nossa. Não é nós que guardamos essas reformas, não é nós, mas é Deus, né? E como o Hilton disse, que eu achei muito importante mesmo, que nós não receberemos a chuva serôdia a menos que nós não tenhamos um caráter perfeito. E nós precisamos morrer para o nosso eu, viver inteiramente para o nosso Deus, né? E sermos reavivados. E assim, ao sermos reavivados pelo Espírito Santo. Mas é claro que nós precisamos deixar que ele entre em nossos corações. Mas ao nós sermos reavivados pelo Espírito Santo, ele agirá em nós, né? Ele efetuará a boa obra em nós. E nós seremos perfeitos em Cristo Jesus. E assim, o povo que ele precisa será completado. E ele poderá vir para nos buscar com poder e grande glória, né? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas se vocês quiserem me ajudar comentando. Se não quiserem comentar, tudo bem, a gente segue. Então, tudo bem, vamos lá. Outro ponto que é ressaltado lá naquele na parte que diz que os discípulos, no preparo dos discípulos e dos apóstolos, no caso, era que eles deixaram de lado toda contenda e dissensão, né? E eu quero que vocês leiam para mim, se vocês puderem, por favor.
o texto que o Hilton leu no início, né? Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte. E continuem lá no texto, ponham de parte os cristãos toda dissensão. Por favor, se vocês puderem ler, está lá na página 191 e 190, aqui no aplicativo, né, que eu vi. Se eu posso ler qualquer coisa também. Vou ler, então. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia. Temos de destruir completamente as raízes dessas coisas profanas para que não tornem a brotar na vida. Precisamos colocar-nos inteiramente ao lado do Senhor. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e virá. Então, nós precisamos pôr de parte a contenda entre os irmãos. Porque essa parte do texto, com fé, peçam a bênção prometida e virá. Porque Deus, ele nos promete isso, né? Ele promete que virá. E nós podemos crer nessa verdade. E eu creio que quando nós abrimos o nosso coração ao Espírito Santo, todas as coisas, elas serão, no caso, quando nós deixarmos que Deus efetue em nós tanto querer como realizar, será de fato, isso de fato irá acontecer, né? E nós amaremos o nosso próximo, nós iremos deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia, e nós amaremos, né, o nosso próximo. E aqui mais para frente diz que os atributos que Deus mais aprecia são o amor e a pureza. Estes atributos devem ser acalentados por todo cristão. E esse texto é muito lindo, que diz assim: o mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Mas, como eu disse, e eu contei um pouco assim do meu testemunho para vocês, é que nós não podemos nada por nós mesmos. O amor, ele vem de Deus. Deus é amor. A fonte de amor é Deus. Nós precisamos ir até o nosso Senhor e clamarmos pelo Espírito Santo para que Ele, né, nos convença do pecado e para que Ele nos ajude a viver em justiça, né, e amarmos o nosso próximo. E eu tenho um texto também que eu li no Espírito de Profecia, que fala que quando nós amamos ao Senhor, se não me engano, eu vou parafrasear, eu não me lembro se era realmente assim, mas dizia que se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração e amarmos o nosso próximo como o Senhor amou a nós seremos completos em Cristo. Então, isso é muito, muito maravilhoso, né? E é isso que Deus quer. Deus ele está batendo na porta dos nossos corações, né? A mensagem para a igreja de Laodiceia era essa: eis que estou à porta e bato, né? E vamos deixar o Senhor, né, entrar na porta dos nossos corações. E com certeza muitos se converterão pelo nosso testemunho, não porque haja algum mérito em nós, mas porque Deus ele nos transformou, né? E não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas se vocês quiserem. Não? Então tá bom, vamos seguir. É necessário haver uma entrega total, né? Pessoal, acabei voltando aqui, indo de mais para frente, já vou voltar rapidinho, mas vamos lá. Deus, ele não aceitará nada menos do que a entrega incondicional. A menos que nós não nos entreguemos ao Senhor, Deus ele não nos aceitará. Não porque ele não porque nós mesmos,
olha só como diz o texto seguindo, né? Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Olha só o que Deus fala. Eles não encontrariam felicidade ali. Eles não encontrariam. Pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Então, esse é o verdadeiro cristão, né? Aquele que deseja tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. E talvez isso até seja algo dos nossos corações. Realmente, talvez a Rebeca quer comentar? Pode comentar. Pode terminar o seu comentário. Não, agora já me perdi. Pode ler. Pode comentar. Tá bom. Estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeito. Eu acho interessante essa parte aqui que diz assim, eles não seriam felizes ali. Porque eu me lembro de quando eu comecei a compreender, né, que quando era lá para os meus 3 anos de idade, eu era muito imatura, então eu ia para a igreja por ir, né, por costume. Eu fazia ali a obra do Senhor, né, eu evangelizava junto com o pessoal, fazia missão Caleb, e eu ia fazer a regência, e eu ia louvar. E é como se aquilo dali fosse algo, assim, fosse um hábito, sabe? E eu aprendia sobre o céu, eu aprendia sobre salvação, e é como se tudo fosse só mais um sábado em que eu fosse para a igreja, como se não fosse tão importante na minha vida, sabe? Ah, estou orando porque eu aprendi a orar, eu sou da igreja, eu tenho que orar. Então é aquilo. Eu trago esse trechinho até para a minha vida aqui ainda. Porque se nós não entregarmos a nossa vida completamente a Cristo, a gente não vai encontrar felicidade no céu, quem dirá aqui na terra, né? Então, quando a gente entrega a vida a Cristo, assim, inteiramente, a gente consegue encontrar felicidade, né? A gente vai se sentir feliz nos mínimos detalhes, né? E a gente vai se sentir feliz ao receber a oportunidade de louvar ao Senhor. A gente vai se sentir feliz a ter a oportunidade de evangelizar, de aprender mais sobre Cristo nas classes bíblicas aos sábados, de ouvir as pregações. Então, quando a gente começa a compreender isso, que tem que entregar o coração verdadeiramente a Cristo, parece que é como se como se colocasse um óculos na gente. Eu vou citar o meu exemplo aqui, eu uso óculos. É como se eu não enxergasse, quando para mim não fazia sentido me dedicar realmente à vida cristã, né? Me dedicar a Cristo. Antes não fazia sentido para mim, sabe? Antes eu olhava só para esse mundo, mas quando eu comecei a usar o óculos, né, que é o Espírito Santo de Deus, né, que ele nos dá essa luz, esse direcionamento, quando a gente entrega a vida a Cristo, a gente decide, como eu posso dizer, se dedicar mais a Cristo. Aí a gente começa a sentir gosto, alegria, tanto pelo cristianismo aqui da Terra como o céu, né? Eu acho que eu falei meio embolado, mas acho que eu consegui falar. Perfeito. É exatamente isso. Nossa, é assim... E é Deus quem coloca essa alegria em nós, né? Porque nós, naturalmente, não somos... não temos esse amor, né? Pelas coisas celestes. Nós infelizmente, muitas vezes não... É claro que quando nós somos transformados, Deus, ele transforma, né, a nossa vontade, transforma o que nós gostamos, né, o que geralmente nós procuramos. E como você comentou, Rebeca, quando nós passamos pela experiência da conversão, o nosso maior desejo, né, é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. E você comentou que
que ao buscarmos ao Senhor, nós sentiremos o desejo de buscar ao Senhor, nós sentiremos, você comentou sobre isso, e ao buscarmos o Senhor, nós seremos transformados, né, à sua semelhança. Ao contemplarmos as coisas que Ele nos deixou escrito em sua palavra e meditarmos, né, sobre o que Ele faz, o que Ele fez, né, e nas maravilhosas verdades encontradas na Bíblia, na palavra do Senhor, nós seremos transformadas por ela, por isso, né? Isso é maravilhoso. E é mediante o Espírito Santo que opera, no caso, mediante o Espírito, Deus, em seu povo, opera tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Então, nós passaremos a agir como Deus quer, né? E assim, receberemos, pelo poder, pela graça de Deus, o Espírito Santo, no caso, na chuva serôdia, né? No tema que nós estamos estudando aqui. E, agora sim, agora que chegou aquele texto, eu lembro que eu acabei errando e falando que era o texto que o Hilton tinha lido, mas é esse o texto que o Hilton tinha lido. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. E segue dizendo que cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia, ela cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, se nós, a menos que nós não tenhamos a vitória, não nós, né, mas Deus em nós, mas a menos que nós, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda uma palavreação, não poderia participar do refrigério do Senhor. Não irá poder receber a chuva serôdia, né? E nós precisamos desimpedir o caminho, né? Mediante a remoção de todo impedimento, como diz aqui no texto de Ellen White. E não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas nós precisamos desimpedir o caminho para que Deus ele possa habitar em nós, porque ele anseia, ele quer voltar para nos buscar. Já era para ele ter voltado, mas nós não temos nos preparado, porque é só quando nós nos prepararmos, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em um povo, quando haver um povo preparado que ele poderá voltar. Então, por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda não houve esse povo, não teve esse povo preparado. Então, nós precisamos nos preparar, né, para que ele possa voltar, desimpedindo o caminho e obtivendo, né, mediante a graça do Senhor, mediante a ajuda de Cristo, a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? E eu acho que vou ter que encerrar daqui a pouco, né? E eu queria só comentar um pouco para vocês que é a parte aqui do nem todos receberão a chuva serôdia. Porque isso, infelizmente, é triste, né? Ver que muitos de nós talvez não aceitamos o Senhor, talvez ainda não nos entregamos inteiramente ao Senhor, não deixamos com que Ele na verdade, não morremos inteiramente para o nosso eu, ainda amamos o mundo, ainda amamos as coisas do mundo, ainda amamos o nosso próprio eu, queremos fazer, queremos os nossos próprios prazeres muitas vezes, mas nós precisamos nos entregar ao Senhor por completo, né? Olha só o que diz aqui o texto, não sei se vocês querem ler para mim, por favor, leiam para mim o texto lá na página 195, que começa, foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços, e continua dizendo.
Vou ler, Amanda. Posso ler? Foi mostrado. Pode ler, pode Faz ler. assim, não, faz assim, a Bela lê esse e a Evelyn lê o próximo. Pode ser, Evelyn? Pode ser. Tá bom, posso ler. Foi me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha o refrigério para remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiar para se purificar da imundícia da carne e do espírito e preparado para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, será achado em falta. Pode continuar, Evelyn. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Exatamente. E continua dizendo, né, que nós podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam, nem apreciaram a chuva temporã, não verão, nem compreenderão o valor da serôdia. Então, precisa haver uma igreja reavivada. Nós somos a igreja, nós precisamos ser reavivados pelo Espírito de Deus. Porque, infelizmente, muitos não participarão da chuva serôdia por não terem corrigido os erros, não terem removido os defeitos, não terem buscado isso, né? E só os que, como continua aqui no texto dizendo, só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. Então, nós precisamos viver de acordo com a luz que nós recebemos. E muitos entre nós aqui temos tanta luz, muitas vezes nós aprendemos tantas coisas, mas nós não temos vivido essas coisas que nós aprendemos. E tudo que Deus manda é para o nosso bem. Tudo que Deus manda é para a nossa alegria, né? Porque Ele apenas quer ver a nossa felicidade, né? E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso saber que Deus, ele não faz as coisas para que nós tenhamos que sofrer, ou então que seja um peso muito grande sobre nós. Mas não, tudo é para nossa felicidade, né? Tudo que Ele faz é para nossa alegria. E Ele nos ajuda. Claro que muitas vezes não é fácil deixar coisas que nós amamos, deixar coisas que durante a nossa vida toda nós tínhamos o costume de fazer, mas se for preciso, veja, Deus, creio que não foi fácil para ele deixar o céu, no caso Cristo, né? No caso Deus, ele entregar o seu único filho para vir aqui na terra, deixar o céu, as belezas celestiais para estar aqui, né? Aqui tendo que passar por tantas tentações, tantas coisas que nada disso tinha no céu. Mas ele mesmo assim, ele decidiu entregar o seu único filho para morrer, para que nós pudéssemos ser salvos. E Cristo, então, ele se submeteu à vontade do Pai durante toda a sua vida. E quem dirá nós, né? Se eles tão pecadores, né? Quem somos nós para não fazermos o mesmo, né? Então, nós precisamos deixar que Ele efetue em nós, tanto querer como realizar, para que assim, e buscarmos, né, aqui incessantemente o Espírito Santo. Como disse, assim como os apóstolos estavam buscando e orando e fervorosamente buscando, né, o Espírito Santo para receber no dia de Pentecostes, a chuva temporã, assim como eles, nós também devemos. E a reforma é um ponto também que é bem interessante. A reforma ela vai ser efetuada mediante o Espírito de Deus. Nós devemos buscar o Espírito, porque quando nós buscarmos Ele, todo o restante ele vai ser acrescentado, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu fico pensando assim, no sentido de
que não só todas as coisas assim, geralmente a gente usa esses textos para dizer que, no caso desse texto, né, para dizer que nós receberemos muitas bênçãos, né, saúde, riquezas e tudo mais. Tá, pode ser esse sentido também, mas eu quero que vocês pensem nesse sentido de nós buscarmos o Senhor e todas as coisas serem acrescentadas, no sentido de que a nossa luta, ela não será algo, não, será difícil, mas ela, com Cristo, todas as coisas, nós podemos, porque Ele nos fortalece. Então, se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos o Espírito Santo, Ele agirá em nós. E todas as coisas vão ser acrescentadas, né? Um caráter perfeito, uma vida pura, uma vida em conformidade com a sua lei, para que assim nós estarmos habilitados, né, para recebermos a chuva serôdia e para darmos alto clamor, né, a mensagem do terceiro anjo. E não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas se vocês quiserem, senão a gente pode orar para finalizarmos o nosso estudo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Pode comentar, Rebeca. Eu ouvindo você falar desse texto bíblico, eu imaginei assim, que às vezes, quando a gente pensa nesse texto, a gente... a Muriçoca quer participar aqui também. Mas, enfim, quando a gente se lembra desse texto, a gente pode cair naquela ideia de tipo assim, eu vou buscar o lado espiritual do meu relacionamento com Deus e Ele vai me dar as coisas materiais. A gente pode cair nesse erro, né? Só que, na verdade, não. Como você falou, Deus também nos dá esse lado espiritual, né? É Deus que nos salva, é Deus que nos liberta, é Deus que nos perdoa, é Deus que nos protege, Deus é tudo na nossa vida, né? Então, eu tenho que buscar a Deus. E eu tenho que buscar a Deus com o pensamento do céu. E Ele, consequentemente, também vai me ajudar com isso. Mas, claro que se Deus vê que eu estou precisando de algo material, Ele vai me ajudar. Mas eu não posso buscar Ele com esse intuito, né? De, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Mas, assim, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar um emprego de sonhos. Eu trabalho só 6 horas. Deus vai me ajudar. Ele vai me dar uma casa, um carro, não sei o quê. Não. Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar, Deus vai me perdoar, Deus vai me proteger de todo mal, né? Deus vai me ajudar a enfrentar as tentações. A nossa mentalidade ela tem que estar assim, naquele caminho que diz agora esqueci, deu um branco. O livro Vida e Ensinos, a primeira que tem lá, né? A primeira visão de Ellen White, a gente tem que andar naquele caminho, olhando para Cristo e não para as coisas materiais, porque essas não importam, né? É o que a gente precisa entender. E aquilo que Deus quiser nos conceder, que assim seja, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Amém. Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, né? E que nós possamos buscar a Ele inteiramente e nos entregarmos a Ele por completo, né? Para que Ele efetue em nós, né? Não a nós mesmos, não as nossas próprias forças, mas Deus, né? E assim como recebemos a chuva serôdia, que será maravilhoso, glorioso será o resultado, né? Então, vamos orar. Eu finalizo o coração, Bela, ou como que é que finaliza aqui o estudo? Isso, você finaliza o coração. Aham. Certo, então tá bom. Eu peço para que vocês fiquem de joelhos, se vocês puderem. Eu vou me ajoelhar aqui. Oremos em... Só um minutinho aqui. Vou caindo aqui. Oremos. Querido Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por este estudo. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui lendo essas maravilhosas verdades que o Senhor nos deixou escrita em sua palavra, Pai. Pai, nós sabemos que nós devemos clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê o seu Espírito. E nós vimos aqui agora, Pai, a importância disso.
Por isso agora, Paizinho, nós clamamos pelo Teu Santo Espírito. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos ajude a vivermos em conformidade com a Tua lei, porque sabemos que nós, por nós mesmos, nós não podemos nada, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, Paizinho. Por favor, Pai, envia o Teu Santo Espírito para reavivar a nossa igreja, para nos reavivar, e para nós, Paizinho, pudermos ver o Senhor, Pai, voltar para nos buscar, porque eu creio que não é só o meu, mas o de todos aqui, receber o Senhor para, assim, podermos viver eternamente felizes com o Senhor, aprendendo mais sobre o seu amor, aprendendo mais sobre Ti. Então, por favor, Paizinho, que a nossa entrega ela possa ser completa, que nós possamos morrer para o nosso eu, que nós possamos deixar com que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Por favor, Senhor, abençoe cada um que está aqui nessa sala de estudos, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles e guiando eles neste caminho, Pai. Neste caminho que é estreito, mas que nós sabemos que o Senhor está nos ajudando em cada passo, para assim nós subirmos até o céu. E quando vemos o Senhor, nós exclamarmos com grande alegria: este é o Senhor a quem nós aguardávamos, Pai. Por favor, são todas essas coisas que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, que em breve voltará. Amém. Muito obrigada pelo convite, Bela. Foi um prazer estar aqui com vocês. E que Deus Muito esteja obrigada a você, Amanda. Que Deus continue te abençoando. Obrigada pela disponibilidade. Nada. Que Deus seja louvado. Louvado Vamos seja tirar uma foto, então? Vamos. Caio, você tira pra gente? Tiro sim. Peguem aí, gente, seus livros, minhas câmeras. Semana que vem a gente tá aí novamente, tá bom? O Alto Clamor. Peguei as câmeras aí, Da pessoal. semana que vem. Vou pegar minha Bíblia. Alguém mais vai ligar as câmeras? Não. Ok. 1, 2, 3. Já posso lá já. Muito obrigada. obrigada. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.